mais sobre a Matildes, sobre Quimbanda. Vamos lá. Matildes, falando sobre a parte de Lúcifer agora, e você estava mencionando pouco tempo atrás em relação aos Exus, por exemplo. Você falou, tem que trancar a rua, você tranca a rua, ele tranca a rua, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Legal. Eu tava pensando exatamente isso. Eu ia perguntar sobre Lúcifer. Lúcifer também tem várias faces? Então, o nome Lúcifer, Ele né? representa uma entidade somente ou uma egrégora que alimenta aquela entidade? Então vamos lá, boa pergunta. Então vamos falar de Dianos, tá? Se a gente pegar o nome, eu vou dar um exemplo mais fácil. Quantas pessoas nesse mundo se chama Felipe Deves e X? Tem ideia? Uma caralhada de Felipe Monte. Então ponto. Uhum. Cada Felipe é único e exclusivo, certo? Sim. Ponto. Dianos Eu só fui descobrir Lutífero. que tinha mais pessoas que nasceram no mesmo dia que eu com uns 8 anos. Você achava que só era você? Você tá maluco? Faz parte, faz parte. Eu vi um caso na internet de um moleque que achava que o nome dele era Carlinhos. Aí a professora chamou ele de Carlos e ele não respondia a chamada, porque achava que o nome dele era Carlinhos. Pelo apelido. Então vamos lá. Dianos Lutífero. Eu acredito, tá? Que ele é único, exclusivo. Agora, dentro da egrégora dele, pode existir outras energias que pode talvez ter o nome Lúcifer, mas está subordinado a esse Dianos. Assim como nós teremos energias de Exu com o nome de Lúcifer, outras entidades, talvez, já até ouvi falar que tem Daimos que se apresenta como Lúcifer também, tá? Nós teremos aí Lúcifer, Satanás, todo mundo sabe, mas dentro do que eu cultuo e do que eu acredito, existe apenas um só. Agora, nós podemos ter outras energias com os mesmos nomes, mas estão subordinados àquela egrégora, àquele maioral. Entendi. Então, querendo ou não, dá pra gente entender que existe ali também uma... Eu imagino que porque assim, eu ainda não consigo compreender esse ponto, que é até uma coisa interessante que a Vinash ela poderia ter respondido, só que eu não fiz a pergunta naquela questão. Dianos Lutífero, que vocês mencionam muito, ele seria o Lúcifer que a gente conhece mesmo? Exatamente a mesma coisa? Então, ou ele vai mudar? Vamos lá. Tudo vai depender aí da crença e da vertente, né? Dianos Lutífero, ele é um deus das bruxas. É um deus da estregueria, magia, bruxaria, italiano. Isso, das bruxas. Então é esse Dianos que a gente trabalha, que a gente cultua. É um deus da luz. É um deus que traz expansão de consciência, abertura de caminho, né? Ele faz com que você enxergue quem realmente você é, qual é a sua missão dentro deste segmento. Existe outros Lúcifers? Existe, mas cada um trabalha dentro da sua vertente. Assim como o cristianismo tem o seu, né? Outras egrégoras têm. Mas assim, vamos lá. É que você citou o cristianismo, então vou mencionar. Dentro do cristianismo você encontra uns que trabalham em várias egrégoras, em várias causas diferentes, principalmente dentro da igreja católica, que você tem os santos e blá. Mas o ponto de presença, o ponto de segurança no cristianismo é Cristo, né? E esse Cristo do cristianismo, ele é um Cristo que na minha consciência, na minha cabeça, ele é aquele Cristo... Caiu o café aqui, pega uma por favor, mano. Ele é um Cristo que ele é... Ele já é aquele Cristo bíblico mesmo. Tá. É um Cristo que viveu, que passou pela terra e que fez o que tinha que fazer aqui e é adorado há mais de 2000 anos e existe isso em cima dele, toda essa história em cima de Cristo. Pelo que eu tô vendo em relação a Lúcifer e... Obrigado, Bruno. Obrigado. Me atrapalhando um pouquinho só aqui. Não, fui eu que eu derrubei sem querer, desculpa. Mas pelo que eu tô vendo aqui em relação a Lúcifer, ele seria assim...
ele é um ponto onde ele pode trabalhar de várias maneiras, mas com o mesmo nome. É isso? Tipo, vamos supor, o Janus Lucifer, ele não seria esse Lúcifer anjo caído, ou Não. Lúcifer... o Lúcifer cristão, obviamente que não. Mas assim, ele não seria esse Lúcifer que a gente tá acostumado, às vezes, a ouvir como sendo... Porque deidade, na minha cabeça, divindades, assim, elas são únicas. Únicas. Você entende? Isso. E Então, assim, Janus é único. Só que na egrégora único. dele, ele tem várias ali energias que estão subordinadas a ele. E aí pode ter vários nomes. Eu vou dar um exemplo, veja se vai facilitar. Então vamos lá, vamos pensar no Deus. Existe Deus, que muitas pessoas acreditam no Deus, né? Aquela figura, toda branca, aquela coisa, né? Como é que eu posso dizer? Luz, pronto. Então, quem é da igreja vai ter o Jeová, vai ter Jesus, né? Só que todo mundo, independente da vertente, quando a gente fala de Jeová, todo mundo, é Deus. Quando a gente fala, Jesus Cristo, sei lá, por exemplo, é Deus. Se a gente fala de Deus, é Deus. Todo mundo associa. Porque desde quando nós éramos crianças, nós fomos criados de que maneira? Só existe o bem e o mal. Então, Satanás é o mal, o diabo é o mal, certo? Se você falar para qualquer pessoa, diabo é o mal, a pessoa vai associar aquele carinha lá, chifrudo, rabudo, com um tridente ali na mão. Exato. Se você falar Satanás, você vai lembrar do cara parecido. Então, existe. Só que existe Janus Lucífero. Ele é um deus único, exclusivo, tá? Onde ele é um deus da estregueria, da bruxaria italiana, bruxas, ok? Então ele é único e exclusivo. Só que dentro do clã dele existe várias energias que estão ali, que se afinizam à mesma energia e passam a trabalhar e passam a estar ali em conjunto fazendo o mesmo trabalho. Compreende? Entendi. Então tudo vai depender, na verdade, da sua crença. Você vai para a igreja evangélica lá, quem que eles cultuam lá? Cristo. Se você vai para uma igreja católica, quem que eles cultuam lá? Cristo e Santos. Se você for para uma testemunha de Jeová. Jeová. Só que todo mundo está relacionado pensando que é o quê? É um único Deus que tem vários nomes. Então, certo? Ele pode ser, mas de repente talvez não. Então, eu te dizer, por exemplo, uma pessoa que é cristã da igreja ali, se ela ali se apresentar ao Janus Lucífero, ele vai se apresentar como aquele Deus que ela visualiza ali na igreja? Ele vai ter Como uma aquela atitude capa? com ela? Ele veste tipo uma capa. Então, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Tudo vai depender. Dentro da igreja, ele não vai estar enxergando Janus. A partir do momento que a pessoa sai dali e vai cultuar Janus Lucífero, mais popularmente conhecido Lúcifer, que é um dos nomes dele também, Lúcifer, está sendo associado à figura luz. Agora, existem pessoas que estão, por exemplo, que cultuam Lúcifer, mas não é o mesmo Deus, não é o mesmo Janus Lucífero. Talvez possa ser Satanás,